Hoje, 18 de dezembro de 2022, estamos dando início a mais uma live através da sala Zoom, diretamente para o YouTube. Queremos desejar a todos que assistirem por esse canal uma excelente live e que Yau e Yausha abençoe a todos, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Assim seja, irmãos. A paz de Yausha, que Yau abençoe a vida de cada um. No nome de Yausha, o Machia, né? Gratidão, papai, por mais uma live no domingo, né? O domingo é um dia especial para nós, né, irmãos? Porque a gente tem porção dobrada de ministração, né? A gente tem a ministração de manhã com o papai e temos a live à noite, né? O intuito da live, irmãos, é poder ajudar os irmãos, né? Ajudar os irmãos naqueles pontos que os irmãos ainda estão com alguma dúvida, né? Então, eu tento trazer um ruminar para os irmãos, né? Eu tento trazer um ruminar para que os irmãos venham a compreender mais esses pontos, né? Então, eu falo para os irmãos que nós, anciões, falo pelo Conselho de Anciões, estamos aqui para ajudar vocês, né? Se você estiver com alguma dúvida na administração, né, alguma dúvida ali no ensino, é só procurar um da gente que a gente vai ajudar os irmãos, né? É igual a questão ali dos desafios, né? Os desafios, a gente tem um grupo, né, particular, um grupo que é colocado todos em Cucares, todos os desafios. E os irmãos que faz o desafio, que elabora o desafio, eles ouvem áudio por áudio, né? Os anciões também ouvem áudio por áudio. E nós conseguimos entender, né, aonde que os irmãos ali estão errando. Os irmãos falam para nós, por exemplo, o irmão Robson. O irmão Robson fala assim, irmãos, estou ouvindo os desafios, os irmãos estão indo super bem. Só que na questão 4, os irmãos ainda estão com uma certa... Alguns responderam errado. E aí, o que a gente faz? Na hora do gabarito, né, a gente encorpa mais a pergunta que os irmãos estão com dificuldade. A gente faz um pequeno ruminar, uma pequena explicação. Então, os irmãos têm que fazer o desafio e ouvir o gabarito, né? Não é só fazer o desafio, tem que ouvir o gabarito, né? Para poder entender ali se algum ponto vocês erraram, né? E eu falo para os irmãos que vou fazer aqui uma introdução, irmãos, só para a questão de esperar os irmãos entrarem, tá? Mas a gente invocar. O que acontece? A gente vê, né, que a palavra de Yau, ela é simplesmente maravilhosa, né? Que essa revelação que está sendo trazida até nós não é uma revelação humana. Não tem como, irmãos. A gente que está assíduo na palavra, a gente consegue entender que o papai nos dá um entendimento, logo após aquele entendimento que ele dá depois, ele é completo com aquele que deu antes, entenderam? A gente entender esses segredos maravilhosos. A gente está entrando, a gente já está, né? Mas quando eu falo a gente está entrando agora, no lado espiritual assim, profundo. É do lado que a gente está entendendo quando a gente herdou a herança e vieram os nossos inimigos e pisotearam o nosso santuário e viemos para cá. A gente achava que o Pentecoste o Espírito vinha, né? Vinha. O Espírito vinha aqui, entrava ali, voltava, depois vinha, ficava. Não. A gente entendeu que o Pentecoste foi o momento que a gente perdeu a nossa herança. E daí para cá nós ficamos nessa terra, trabalhando a terra, né? Inclusive, é uma das perguntas do desafio, quando fala assim, irmão Robson Magela, me faz aquela pergunta lá, a pergunta número 4 do desafio. Você tem acesso a ele aí? O Robson Magela vai pegar a pergunta número 4 do desafio de quarta-feira. Capaz de ótimo, meu amado. Vou entrar aqui agora. Tá, entra aí. Ele vai pegar, irmãos, porque é uma pergunta que o irmão falou que os irmãos estavam com uma certa dúvida, né? Uma certa dúvida. Na pergunta 4 do desafio de quarta-feira, né? Oi, mas eu estou com ela aqui na mão. Você quer eu leio para você? Lê para nós, então. Pergunta 4. Espera aí, irmão Robson. A irmãzinha vai ler aqui. Ela já achou aqui. Em Zacarias 13:5 fala: a cada um dirá,
não sou profeta, sou um homem que trabalha a terra, pois a minha propriedade, sendo assim, explique de qual forma ele trabalhará a terra? De qual forma ele trabalhará a terra, de qual forma que ele trabalha a terra, né, irmãos? Teve muitos irmãos que responderam. Tá ouvindo, irmãos? Tá ouvindo? Ok. De qual forma que ele trabalha a terra? De qual forma? Muitos irmãos responderam o milênio. Não tem nada a ver com o milênio, irmãos. Tem nada a ver com o milênio. De qual forma que ele trabalha a terra? Ele trabalha a terra porque ele sempre trabalhou a terra. Ele é aquele ali que estava ali no deserto, ali acompanhando os israelitas, né, como coluna de fogo, né? Ele é aquele espírito que vem em Pentecoste. Desde o começo, ele é aquele que aparecia ali para Adão e Eva no jardim. Então, ele trabalha a terra. O trabalhar dele é estar atuando ali na criação, atuando na instrução ali dos profetas, né? Inspirando os profetas a escrever a escritura, né, para a gente vir hoje interpretar. Então, é essa forma que ele trabalha a terra. O trabalhar da terra é dessa forma. Não é vir cá plantar mandioca, não, plantar cebola, não, não é isso. Ele estava na criação ali do homem, né? Ele falou, papai modelou o homem, e ele veio e soprou o espírito para dar vida. Então, é a forma que eu trabalhar a terra. Estava ali, apareceu ali para Abraão, apareceu para Abrão, né? Então, é o trabalhar dele, é isso que é trabalhar, né? Depois veio uma nova aliança, ele teve um ministério junto com o papai, ministério ali, quando o papai foi imergido, e veio um espírito em forma corpórea. A pomba ali é uma representação ali, para as pessoas verem, né, que veio sobre ele. Ele trabalhou ali 1 ano, ele fez ali, ficou 1 ano no mistério com o papai. Depois vem ali em Pentecoste, né, e entra em São Paulo, também tremenda a mensagem de hoje, você vai entender um pouco mais. Então, ele está trabalhando, né? Ele está trabalhando na nova aliança, uma representação de que Jacó trabalhou 7 anos para uma esposa, depois trabalhou mais 7 anos para outra esposa, quer dizer, ele teve que trabalhar para poder conquistar as esposas. Então, é dessa forma, irmãos, que é o trabalhar. Ok? Os irmãos entenderam? E é um trabalho árduo, né, mano? E é um trabalho árduo que ele quer descansar. Ele quer descansar. Exatamente. Ele tem que descansar. Trabalho árduo. E teve um irmão, mano, que ainda colocou ainda o trabalho que o papai veio fazer seria aquele da figueira, né? Me dá mais 1 ano para que eu possa cuidar ali da figueira. Então, assim, foi um entendimento assim, é o contrário, né? O papai ensinou, né? Não é no milênio, desde a de Adão e Eva, desde a formação, né? Você vê que em Provérbios 8 fala, eu era o quê? O seu aluno. Ali já estava trabalhando. Algumas traduções falam que ele era o seu mestre de obras, né? Então, já estava trabalhando. Igual hoje, na administração de hoje, ele é o quê? Ele é o braço. Quem faz a cabeça pensa, ó, eu vou pegar no celular, ó. Minha cabeça pensou, agora vem minha mão, meu braço, ó, e pega o telefone. Quer dizer, ele atua diretamente, né, na obra de... Aquele que executa, né, irmão? Aquele que executa, meu irmão. Assim seja, os irmãos entenderam? Mas vou fazer o gabarito mais tarde também, e os irmãos ouçam o gabarito completo, que aí vocês verem se tem algum ponto que não entendeu, e procura os anciões, irmãos. O que não pode é deixar a dúvida, porque quando a dúvida entra, começa a vir o será. Nossa, peraí, eu não entendi, será que é verdade? Será que é isso mesmo? E hoje o papai ele te deu o quê? Um conselho de ancião para vocês poderem pedir auxílio, né? E auxílio só na palavra? Não, irmão. Auxílio na palavra. Auxílio ali. Ah, irmão, tô passando uma dificuldade. Ah, irmão, tô passando... Eu quero saber de você o que você acha. Eu quero fazer isso. Ah, irmão de Cleiton. Irmão, quero ir para BH. Eu falei, irmão, vamos pensar. De que forma que não é para BH? Vamos fazer assim, assim, assado. Ah, hoje o irmão de Gá. Vamos tentar achar uma casa para o irmão de Cleiton. O irmão de Gá hoje já acha a casa para o irmão de Cleiton. Então, você está vendo que é tudo conduzido por IAL, mas tem que passar pelos anciões para ter um êxito nisso. Porque se você vir despreparado, né, e ficar aqui, passar uma dificuldade,
A gente não quer escutar, irmão, estou fazendo isso, eu estou passando por isso. Não, quer escutar assim, ó, olha, os anciãos me ajudaram e eu estou aqui firme. Eu estou firme aqui. Porque se der alguma coisa errada, pode cobrar os anciões. Né? Aí nós seremos cobrados. E nós não queremos ser cobrados. Né? Então, a gente vai fazer de tudo, do bom do melhor, dos irmãos que estão de vindo longe, né? Para cá, para poder auxiliar, né? Porque vocês estão saindo de um lugar que vocês vão vir para um lugar que não conhecem. Então, é difícil no começo, mas rápida adaptação, né? Assim seja, irmãos. Assim seja. Então, vamos invocar e orar. Irmã Josi vai falar. Já sei que ela... Quer ver? Irmão, você respondeu a questão de qual maneira ele trabalha a terra. A maneira que ele trabalha a terra é semeando, né, trazendo a palavra, não é? Vamos colocar aqui também, mas a principal parte de que maneira que ele trabalha a terra é estando ativo na obra de Ial, é estando na criação, é estando... Eu vou fazer o gabarito para você. Criando coisas. Criando, auxiliando Abraão, auxiliando Jacó. A palavra fala aqui que ele lutou o quê? Com Jacó contra os homens. Tá trabalhando. Lutou com Jacó contra os homens. Então, quer dizer, tá trabalhando, né? Ele apareceu ali para Josué, veio ali em Josué ali, como Micael. Paulo. Papai de Alcha. É a formiga, né, irmão? É a formiga, É a formiga aquela que trabalha. Exatamente. Fazer o gabarito, irmã Josi. Você ouve o gabarito que você vai entender completamente, mais completo, ok? Tudo bem. Gratidão. Gratidão. Assim seja, irmãos. Então, vamos fazer um invocar, irmãos? Vamos fazer um invocar para começar a ministração. Tem muitos irmãos que vê a live primeira vez pelo YouTube, né? Só fazer uma explicação para os irmãos. Nós aqui reunimos em Lares, em Belo Horizonte, né? E muitos irmãos vão ver essa live aqui quando estiver na tribulação, né? Felizmente para eles, né? Porque é vontade de Ial. E eles vão entender, né? Como é que esse exército está sendo ajuntado. Foi ajuntado, os 300, né? Eles vão entender ali, quando estiver na tribulação, eles vão entender, eles vão começar a compreender, porque eles vão ver essa comunhão que nós temos. A comunhão de ver irmãos se aprontando para poder vir, e os irmãos daqui recebendo os irmãos. Então, vai ter isso na tribulação também, né? Vai ter o avivar, eles vão acordar, eles vão fazer da forma que nós fazemos, né? Então, isso aqui, né? O que a gente está fazendo, essa conversa que nós temos, essa aproximação mesmo longe, mas essa aproximação aqui através dessa live, isso é uma forma deles verem, né? Deles verem que não é só por aqui que a gente reúne, né? A principal reunião é presencial, e é isso que eles vão ter que fazer, né? Mas isso aqui eles vão ver como é que nós se conhecemos, como nós somos uma família, conhecemos cada um pelo seu nome, e uma família de verdade conhece cada um pelo seu nome, né? Temos ali uma certa liberdade com cada irmão, né? Então, eles têm que ver isso, para que eles, na época deles, na época que eles tiverem que passar pela tribulação, dê uma força para eles também, né? Então, participar disso para nós é muito maravilhoso, fazer parte daqueles que estão trazendo um avivar de Filadélfia, né? O avivar ali, acordando, né? Por quê? Porque antes estava tudo morto, estava tudo dormindo, e agora estamos todos acordados, ajuntando esse exército, esse pequeno exército, né? Um pequeno exército de tamanho, de número, mas o exército é enorme, porque a nossa força não é nossa, a nossa força é Ial, né? Eles vêm com nós, com pedras, e nós vamos aqui, no nome de Ial, nós vamos contra eles no nome de Ial, né? Assim seja, irmãos. Então, vamos fazer um invocar. Assim seja? Assim seja. Ó Yalcha, ó Ial, ó Yalcha, ó Ial, ó Yalcha, ó Ial, porque tu é o nosso Pai, e que assim seja feita a vontade do Papai Yalcha,
Papai amado, papai querido, gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas, papai. Gratidão pela tua palavra revelada através do teu filho, papai. Gratidão por tudo que tens feito para cada irmãozinho, pelas provas que temos passado, papai. Sabemos que para nós isso é para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, papai. Gratidão pela exortação, pois sabemos que a exortação para nós é para o nosso crescimento. Sabemos que essa exortação é porque o Pai nos ama, papai nos ama, e não quer ver nós no erro. Então, gratidão, papai. Continua nos corrigindo, pois somos aqueles filhos que nunca te trairão, papai. Ó, papai, gratidão por capacitar esse exército cada dia mais. Sabemos que temos que chegar ao pleno conhecimento do Filho de Ial. Gratidão por essas verdades que está nos revelando, papai. Para nós é como um maná revigorante. Gratidão por essa água, pai. Essa água tranquila, cristalina, papai, que tu tem nos dado a beber. Gratidão por tudo, papai. A nossa palavra nessa terra é gratidão, pois sabemos que tu é nosso sustento, papai. Ó, papai, abençoa nossos familiares, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Confiamos em ti, sabemos que tu tem um propósito para cada pessoa, papai, para cada familiar. Gratidão por tudo, papai. Abençoa a vida do teu mensageiro, papai. Nós honramos ele, pois sabemos que ele é teu escolhido, papai. Aquele que conquistou a primogenitura, papai, por esforço, papai. Por esforço. Gratidão por teu filho, que tu colocaste para nos conduzir, papai. Gratidão por tudo. E que assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E que assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Assim seja, meus irmãos. Assim seja. Gratidão eterna, né, irmãos? A palavra gratidão para nós tem que estar a todo momento nos nossos lábios, porque é isso que temos que ter a todo momento, de ao nos escolher, né, para poder fazer essa obra maravilhosa, essa obra linda, entender cada dia mais os segredos de Al para conosco, né? Irmãos, vamos começar fazendo ruminar hoje. Vamos ruminar. Vou pegar um pontinho aqui que eu observei na Escritura, antes de entrar propriamente dito na palavra. Vamos fazer o ruminar das últimas ministrações, né? Porque temos que estar preparados, porque vamos entrar no ano jubilar. Se esses anos já foi bom, já foi de maná, assim, descendo muito, imagina no ano jubilar, irmãos. O nosso ano, é o nosso ano, irmãos. É o nosso ano. É um ano que sabemos que vão voltar para casa. Por quê? Porque a palavra de Yahweh nos mostra. Nós não confiamos na palavra do homem que já falou uma, falou duas, falou três e não creu. Nós confiamos na palavra de Yahweh, através do teu mensageiro. Né? Vamos primeiramente... Levítico 25:10. Lê para nós, Levítico 25:10 para nós, então, para começar a live. Declararei santo o 50º ano. Assim e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós... Peraí, irmão. Todos os moradores da terra? Mas por que todos os moradores da terra? Me explique, irmão de Cleiton. É porque lá em Apocalipse 12, quando acontecer a ascensão, Micael ele vai batalhar com o seu exército lá no céu e vai lançar por terra o Satanás e os seus anjos, que está lá em Apocalipse 12. E aí toda a terra será liberta do jugo do Lúcifer, que é conhecido como o Zeus, né? Que ele é... Conhecido como Deus. Que é o Deus. Nós já somos maduros de entender
Que quando a gente fala Deus, a gente não está levando o nosso pensamento ao nosso ideal. Deus é Satanás. Exato. Então, nesse ano jubilar, haverá libertação de toda a terra, porque o mundo todo vai saber que Deus era o impostor, o administrador infiel, e toda a terra vai ser liberta, porque ele vai ser lançado na terra. Então, todos começarão a conhecer o nome de Yahweh. Exatamente. E aí eles vão começar a orar a Deus, a Jesus, e não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Exato. Uma representação ali do desafio ali de Raial contra ali aqueles profetas de Baal. Eles vão invocar. Não vai ter resposta. Por quê? Porque o administrador infiel não está lá mais. Então eles vão ter que orar ao verdadeiro. Nossos parentes que oravam a Jesus, a Jesus, a Deus, vão ter que entender, ele estava falando a verdade. E eles estão na onde? No templo. Então tem que orar no nome de Yahweh, no nome de Yahshua, para que Yahshua interceda por nós. E aí, no momento que eles começarem a orar no nome de Yahshua e ter a resposta, e eles vão crer, esse sim, porque vai descer fogo do céu, o Espírito, esse sim é o verdadeiro, né? Gratidão, papai. Muito maravilhoso, né, irmãos? A gente entender que agora somos fracos. Não tem como ajudar nossa parentela agora. Nós temos pouca força. Não tem como. Não adianta você querer abrir a cabeça dela e falar que o nome é Yahweh, que o nome é Yahshua, que Deus é Satanás, que Jesus é o filho dele, e etc. Nós somos fracos. Nós temos que nos capacitar para quando nós subir, aí sim, nós teremos condições de poder ajudá-los, de poder auxiliá-los, né? A mensagem que o irmão Bruno fala muito. O irmão Bruno fala muito. Nós teremos força lá. Aqui não. Aqui não é para nós. Tem uma passagem que eu não sei, depois acho. Que lá nós seremos o ouvido, né, irmão Paulo? Exatamente, irmão. Exatamente. Tem uma passagem que fala que a mulher deu à luz. Depois os irmãos acham, mas deu à luz a ventos. Eles não nasceram para trazer salvação para o mundo. Isaías 26:17, meu amado irmão. Vamos lá em Isaías 26, então, irmão. Vamos lá. Aquela questão também, irmão Paulo, que aquele irmão de Cleito disse aí, né? Que Satanás vai ser lançado por terra e agora eles vão ter que conhecer o nome de Yahweh, né? E tem aquela questão das duas testemunhas que vão estar aqui testificando isso, né, mano? Testificando isso. É Isaías 26, a partir do 17, meu amado irmão. 26, 17. Até gravo aqui, ó. Irmão, eu não gravo letra, não, mas eu tenho marca-texto. Então, quando eu sei que tem marca-texto, é uma passagem que é muito importante. Porque hoje vai estar tudo colorido aqui. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Isaías 26, versículo 17. Qual é a página, irmã Adriana? Página 1292. Assim seja. Todos os irmãos que não tiverem a Bíblia Al-Shalom, compre a Bíblia. É muito importante. Até mesmo participando da live. Os irmãos têm que comprar a Bíblia Al-Shalom. Tem que ter ela. Tem que ter ela, ok? Então, vamos lá. Página 1292. Isaías 26. Diz assim: como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce nas dores, dá gritos, assim nós encontrávamos na tua presença, Yahweh. Concebemos e tivemos a dores de parto. Mas quando demos à luz, eis que era vento. Não nasceram novos habitantes para a terra. Os teus mortos tornarão a viver, teus cadáveres ressurgirão. Despertai, cantai, a vós, habitais do pó, porque o orvalho será orvalho luminoso, a terra dará luz às sombras. Voltando aqui, ó, versículo 18, mais importante. Concebemos e tivemos dores de parto, mas quando demos à luz, eis que era ventos. E ventos é o quê, irmão Robson, lá do sul? Quando fala ventos. Lá do Paraná. Paz de Papai Alcho, irmão. Show. Paz de Papai Alcho. Está falando de ventos, está falando dos anjos, né? Os seres celestiais, os filhos de Alcho.
Então, deu à luz, a mulher deu à luz, mas não eram novos habitantes para a terra. Eram o quê? Deu à luz a ventos, anjos. Então, não viemos aqui, neste momento, trazer salvação para eles. Viemos deixar a mensagem e nos salvar. Porque a promessa... Você pulou uma linha aí, meu amado irmãozinho. Qual que é a linha que eu pulei? Você pulou aí, não asseguramos a salvação. Não, vamos ler então de novo. Concebemos e tivemos a dor de parto. Mas quando demos à luz, eis que era vento. Não asseguremos a salvação para a terra. Exatamente, irmão. Essa parte eu queria ler, mas eu pulei porque eu já traduzi ela. Exatamente. Não trazemos o quê? Salvação para a terra. Primeiro temos que nos capacitar, para depois capacitar os outros. Então, agora, estamos nos capacitando, crescendo em graça e conhecimento, diante de Iau e dos homens. Né? Então, naquele momento, quando a gente subir, ser acendido, ali, tomar posse do templo, aí sim, nossos familiares, aquele que deixamos a semente aqui, eles vão começar a orar. A Deus não vai ser respondido. O administrador infiel não está mais lá. Aí eles vão orar Iau. Ó, Iauxa. Porque primeiro tem que ser Iauxa. Por que tem que ser primeiro ó, Iauxa? Irmão Leonardo e irmã Adriana. Por que não invocar, a gente fala ó, Iauxa primeiro? Rapaz de Alcha, irmãos. Paz de Alcha, meu irmão. Por que ao invocar nós chamamos a Iau primeiro? A Iauxa. Ó, Iauxa. Ó, Iau. Por que primeiro Iauxa? Porque ele é o nosso mediador. Exatamente. Porque ele é o quê? O nosso mediador. É nosso mediador. A oração ele tem que ser entregue ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele é o quê? Entrega a Iau, Iau responde. Né? Então, por isso que invocamos ó Iauxa, ó Iau. E eles vão ver isso, a gente invocando. Eles vão ver aquele vídeo lá da nossa festa. Eles vão ver e falar assim, eu tenho que invocar primeiro a Iauxa, porque ele é o mediador. E aí sim, nós estaremos ali no templo. Iremos o quê? Respondê-los. Respondê-los. E isso vai dar o quê? Força para eles poderem passar pela tribulação. Né? Nos vai dar força para eles, né? Gratidão, papai, né, irmãos? Vamos lá, rapidinho aqui em Apocalipse, a gente vê que a mensagem ela está vindo rapidamente e eu pego alguns detalhes. A gente vê o quê? Irmão Walisson. Quais eram os personagens, vou dizer assim, que poderiam ver a face de Iau antes? Eram os filhos de Iauxa, os filhos de Iauxa mesmo, né, irmão? Na verdade, filho de Iau, né? Quando fala filho de Iauxa, é filho de Iau, porque nas regiões celestiais ele é chamado de Iau, né? Lembrando, apenas quem? Apenas os matrizes. Os matrizes. Isso, filhos, né? Então, por quê? Representação do quê? Do sumo sacerdote, né? Quando papai Iauxa morreu, o véu foi o quê? Foi rasgado. Então, aqueles que tinham acesso ao lugar santo, irmão de Cleiton, onde é o lugar santo? Pai de Alcha, é no Templo de Marfim. Não, irmão, que isso? Aí você misturou, foi tudo. Templo de Marfim? Templo de Marfim. Aí você fez uma coisa, as pérolas do irmão de Cleiton. Templo? Não é, não. Pensa direitinho. Na onde que é o lugar santo? Vamos lá. Na onde que é o átrio exterior? O átrio exterior é na terra. Na terra, boa. Agora o lugar santo. Aonde é o lugar santo? É nas regiões celestiais, é no templo, a casa de Iau. Isso. Nós tá falando do templo, é o conjunto, mas entende? É o templo, que as regiões celestiais. E aonde que é o santo? Aí sim é o Templo de Marfim, né? Não é templo, irmão, é Palácio de Marfim. Palácio, é porque eu esqueci essa palavra. Isso. Palácio de Marfim.
Sim. Então, vamos recapitular, então. Vamos lá. Rapidinho, irmão Paulo. Ah. É só porque quem poderia ver Ial, que você falou, são os filhos matrizes, certo? Isso. E os querubins matrizes também poderia ver, porque eles eram trono dos filhos? Eles eram trono de Ial, e eles estavam na onde, os querubins matrizes? No Mar Vítreo. Não, irmão. Na onde que os matrizes estavam? Eu vou pular essa questão. Se os matrizes poderiam ter acesso a ele, os querubins matrizes também não era trono, e Ial criou um para cada um trono para cada filho. Então eles estavam juntos, né? Vamos esperar a revelação completa, mas pode ser que sim, ok? Mas lembrando, outra coisa, vamos lá. Recapitulando, ato exterior, terra, lugar santo, regiões celestiais, santos, palácio de marfim. O que tem no Santos dos Santos, irmã Cida? O que é o mais importante do Santos dos Santos? A paz do Papai Yahshua, meus irmãos. A arca. A arca, exatamente. A arca da aliança. Né? A arca. Ela está o quê? No Santo dos Santos. E o que tem no lugar santo, irmã Julie? O que tem no lugar santo? Eu quero que você fale para mim do lado esquerdo. Paz de Yahshua, irmão. Paz de Yahshua. Do lado esquerdo? Lado esquerdo é o pão. O pão? Como é que é o nome do pão? É o pão da... Proposição? Isso. E o vinho da? Oblação. Isso aí, irmão. Exatamente. Irmão Moacir, o que tem do lado direito? O candelabro. O candelabro. Irmão Murilo, o que tem na frente? Tem que ativar o mudo, irmão Murilo. O lavatório. Lavatório, irmão? Lavatório santo, irmão. Lavatório no lado exterior. No lado exterior. Isso mesmo. Não, é porque eu não entendi a pergunta. Na frente tem um véu, não? Mas antes do véu, o véu tem até uma certa altura. Aí antes do véu tem um item muito importante ali. Vamos lá, irmão Davi, então. Irmão Davizinho, então. É porque você ativou o mudo, irmão Murilo. Eu não escuto. Ô, irmão, o altar do incenso. É um incensório, um lugar de receber as orações, de queimar incenso. Isso, exatamente. Então, vamos lá, vamos lembrar. Ruminar, irmãos. Botar a cabecinha aí para funcionar. Queimar algum... Irmão Shaul. Não é no lado esquerdo que é o candelabro e no lado direito que é o vinho da oblação e os pães da proposição, não? Eu tenho que confirmar, mas o que eu lembro é que do lado esquerdo é a mesa e do lado direito o candelabro, mas eu vou confirmar. Os irmãos acham para mim onde está essa passagem. É o dia que ensinou, falou, foi igual o irmão Alves está falando aí, irmão. Então lá... Irmão Shaul, a parte do Papai Yahshua, eu respondi lá do direito os pães e o vinho, o lado esquerdo o candelabro. Isso, então vamos lá. Vamos lá, irmão, porque eu estou perguntando muito, os irmãos. O lado direito é a mesa com o quê? Com o pão e os vinhos. O lado esquerdo, o candelabro. Na frente, o que tem na frente, então, irmão Davizinho? O incensário, que é o altar de queimar incenso, as orações. Isso tudo é o quê? Nas regiões celestiais. Então, quando o véu for rasgado, apenas aqueles que tinham acesso no lugar santo, eles poderiam o quê?
acessar o Santo dos Santos, porque aqueles que estão na terra não têm acesso. Aqueles que estão fora do templo não têm acesso, ok? Então, somente os filhos de Yahshua matrizes tinham acesso em V e Al, ok? Em V e Al. Agora, vamos lá em Apocalipse 22. Isso é só um detalhe, irmãos. Apocalipse 22, vamos lá. Lembrando, nem todos tinham acesso, nem todos viam a face de Yahweh. Nem todos, apenas os matrizes. Vamos lá, Apocalipse 22. 22, versículo... Pode pegar o 22, 1. Todos abriram? Diz assim, ó. Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Yahweh e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro, do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando frutos a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Ó, versículo 3. Isso aqui está falando da Yahushalã celestial. Yahushalã celestial. E quem que é os habitantes da Yahushalã celestial? Irmão Davizinho. Ô, irmão Shaul, são os remanescentes e os desatentos de Filabel. Mas eles são os únicos moradores? Não, nesse caso aí são os 300, né? Não. Os 300? Vamos ler, tá vendo que tem que voltar? Peraí, viu? Deixa eu ver aqui, eu sei, mas eu tô... Tem que dar uma empurradinha pra pegar no tranco. Tô raciocinando aqui. Ó, quem que é? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tento lembrar, mas eu sei, eu não tô lembrado agora, peraí. Lembra da muralha? É os 144 mil. Isso. Por quê? Fala de 12 tribos, fala de 12... Exatamente. Então, aí já estão todos, né? Reunidos. Isso aí, exatamente. E quando a gente pega aqui, tá falando dessa cidade. Aí fala que as árvores ali frutificam 12 vezes, dando frutos a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Ó, nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Yahweh e do Cordeiro. Os seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face. E seu nome estará nas suas frontes. Seus nomes estará nas suas frontes. Faz um link com o quê? Apocalipse 14. Apocalipse 14. Apocalipse 14, 1. Diz assim, ó. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144 mil, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Ó, o nome dele e o nome do seu pai. Fazendo aqui com Apocalipse 12, que fala assim, ó, versículo 4, Apocalipse 22, versículo 4. Verão sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Então, aqueles que vão ter acesso a Yahweh, verão a face de Yahweh, é os 144 mil. Entenderam? Os 144 mil. Assim seja, essa aqui é só uma observação que eu fiz, que eu estava meditando, e eu vi um detalhe maravilhoso, ok? Assim seja. Vamos entrar na ministração, então? Assim seja. Quero que os irmão irmãos... Paulo. Oi. E aqui, quando fala em 22, Apocalipse 22, 2, que fala que a árvore frutificava 12 vezes, dando fruto a cada mês. Então, aqui é 12 vezes 12 dá 144. Na verdade, fala assim, ó, que a árvore ela dava fruto 12 vezes cada mês. Quer dizer, um ano tem 12 meses. Não é 12 vezes 12. Entendeu? Porque vamos lá, olha só o detalhe. Quer ver? Fala assim, ó. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores, não é uma árvore, é árvore da vida que frutificam 12 vezes. Frutifica 12 vezes, dando fruto a cada mês. Quer dizer, são 12 meses. Entendeu? E as 12 vezes... e suas folhas servem para curar as nações. Então,
As 12 vezes com cada mês, que são 12, dá 144. Pode ser. As pérolas do irmão de Cleito. Assim seja, irmãos. Vamos entrar na ministração, então. Vamos em Efésios. Efésios 4. Versículo 1. 4. Bom, 2043. ok. Ok. Os irmãos podem participar, viu? Não tem problema nenhum, mas assim que ligar o microfone, desliga após que falar, para não ter esses barulhos, ok? Assim seja. Então vamos lá. Efésios, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Vamos pegar o versículo 1, que diz assim, irmãos, vamos lá. Exorto-vos, pois eu, prisioneiro no mestre, a andares de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, com amor, procurando conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só esperança da vocação do que fosse chamado. Há só um mestre, uma só fé, um só batismo. Há um só Iau, Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Quando fala que está em todos, não é em toda a humanidade, em todos daqueles que teve o quê? Uma vocação. Uma vocação. Quando fala, então, não é toda a humanidade, é aqueles da vocação. Por isso que fala assim, exorto-vos, pois, eu, prisioneiro do Machia, do mestre, a andar de modo digno da vocação, de que fosse chamado. Então, aqui, quando fala aqui, que há só um Iau, Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos, não é todos da humanidade, todos que têm essa vocação, ok? Todos da vocação. E quando fala assim, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Em todos. Como ele está em todos? Todos os que são dominados por Iau, né? Já que você falou, irmão, então quando fala assim, há só um Iau, Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Como ele está em todos, irmão de Cleito? O Espírito compartilhado. Isso mesmo, o Espírito compartilhado, o Espírito de Iau. Em todos quem? Toda a humanidade? Não. Em todos que têm a vocação, que fosse chamado, ok? Virando a página. Mas a cada um nos foi dado a graça pela medida do dom, do Machia. Eu quero que você grava graça. Graça. Quer que você grave aí, com a sua caneta. Graça. Mas a cada um de vós foi dada a graça pela medida do dom, do Machia. É por isso que se diz, tendo subido às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons. Concedeu dons. Concedeu dons. Como que ele concedia dons aos nossos irmãos? Irmão, deixa eu ver aqui. Irmão Robson Magela, quando fala que ele dava dons, como é que era essa forma de dar dons para nossos irmãos? Irmão Robson Magela, nossos irmãos ali de Éfeso, de Esmirna, a partir ali de Pentecoste. Pelo Espírito, amado. Pelo Espírito. Quando fala dons, é que ele teve um dom, porque o Espírito de Iau, né? Ele tem um dom, ele tem um Espírito de Iau. E aquele Espírito que era nós, né, que nós estávamos como Espírito, entrava nessa pessoa, né? E ela tinha dons, que nós tínhamos esses dons celestial. Então, quando nós entrávamos nos filhos de Adão, aquele dom que nós tínhamos celestial ia para ele. Entendeu? Então, quando fala aqui, mas a cada um de vós foi dada a graça pela medida do dom do Machia, por isso que se diz, tendo subido às alturas, levou o cativo o cativeiro,
concedeu dons aos homens. O que significa subiu, senão aquele que também desceu à profundeza da terra? Na onde que é a profundeza da terra aqui, irmã Marlene? Na onde é a profundeza da terra? A profundeza da terra é o seio de Abraão? Isso, é o seio de Abraão. Então, vamos traduzir. O que significa subiu, senão aquele também desceu para o seio de Abraão? O que também é o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. É ele que concedeu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar os santos. Quem é esses santos aqui, irmão Ed Clayton? Os 300. É só os 300, irmão? Inicialmente sim, que é a primícia das primícias. Mas então, Esmirna não era santo, não? São também. Então, são os 144 mil, né? São 144 mil, para aperfeiçoar os santos. Para aperfeiçoar os santos. É os 144 mil. 144 mil, quando fala santos, está falando dos 144 mil. Entendeu? Representa os 144 mil. Mas aqui nas passagens está falando do contexto em geral. Por isso que fala assim, ó, o que significa subiu, senão o que também desceu às profundezas da terra? O que desceu também é o que subiu, acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. É ele que concebeu a uns 6 apóstolos. A uns 6 apóstolos. Quer dizer, Pedro, apóstolo, Paulo, apóstolo. Então, ele faz parte de 300? Não. Entendeu? Não faz parte de 300. A uns 6 apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo do Machia, até que alcancemos, todos nós, a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Al, o estado do homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude do Machia, plenitude do Machia, ok? Irmão Paulo. Claro que... Oi. A paz de Alcha, irmão. Paz de Alcha. Irmão Anderson, por isso que quando fala, né, para edificação do corpo, né, lembrando que o corpo é a igreja, e quando você fala dos santos, né, igual você falou certinho para o irmão Ed Clayton, a gente vê lá atrás, quando começa ali, né, a igreja já se fazendo o corpo inteiro, né, em Alcha, com só edificação no corpo, mostrando. Por isso que a gente vê ali a igreja, né, ali na fusão do Espírito neles ali, em Pentecoste, a gente já vê ele começando a planificação, né, planificar, e colocando desde a condição ali de Esmirna, de Pérgamo, ali, Seveno, e chegando até nós, para edificação do corpo inteiro, começando neles lá. Por isso que a gente vê a aperfeiçoação dos santos, mostrando, igual você falou, 144 mil. Por isso que não só os 300, irmão de Cleiton, mostrando, né, que desde lá, na fusão do Espírito lá, em fusão do Espírito neles lá, já começa a aperfeiçoação, a planificação, mostrando eles já recebendo e o corpo sendo edificado, que é o ser inteiro, que é o corpo. Então, é só esse adentro que eu queria trazer, irmão. Gratidão. Irmão, gratidão. Fico feliz por te ver aqui. Gratidão, irmão. Exatamente. Entendeu, irmão de Cleiton? Então, tá. Quando a gente pega aqui, a gente entendeu nessas ministrações passadas que papai, o Espírito, ele estava o quê? Ele entrou dentro do corpo de papai e fez o ministério, né? E quando fala assim, pai, em tuas mãos te entrego o meu Espírito, é o quê? É falando assim, ó, tô entregando o corpo, porque em tuas mãos, a mão é quem? Papai Alcha. Te entrega o corpo. Então, eu falei assim, ó, agora a alma está voltando para Ial, que é a essência, né? A alma está voltando para Ial e está deixando o quê? O Espírito. O Espírito fez o quê? Ele vem aqui de baixo, nas regiões mais baixas, né? Prega ali para o seio de Abraão
e sobe com eles. É para a terra, irmãos? Eles ficam... Não, na terra não. Entendeu? Não é na terra, que estava no lugar mais baixo, e agora está no lugar mais alto que eles estavam, né? E depois disso, depois que ele faz isso, ele volta. Vamos lá em Atos 1? Vamos lá em Atos 1. Atos 1. Primeiro a gente vai em Lucas 24. Vamos lá em Lucas 24. Vamos ruminar, irmãos, para ficar na ponta da língua, hein? Antes de Atos 1, vamos em Lucas 24. Lucas 24. 1832. 24, 13. 1833. Exatamente. Eu não vou ler tudo, não, irmão, só para não ficar muito extenso, mas aqui está falando dos discípulos de Emaús, né? Ali eles estavam aqui andando, e aí papai Yaucha, né, que a gente já sabe quem que é aquele ali, ele entrou na caminhada com eles, né? E aqui o povo estava conversando, o que tinha acontecido, e aqui no versículo 18 fala, um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou, tu és um forasteiro em Alxalã que ignora os que aconteceram nesses dias. Aí ele pergunta, quais? Irmão, desliga esse áudio que está aberto para mim, por favor. Aí ele fala, quais? Disse ele. Respondeu, aconteceu que Yaucha, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Al e diante de todo o povo, como os nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o emadeiraram. Nós esperávamos que ele redimiria Israel e tudo que faz 3 dias e que aconteceram essas coisas. É verdade que algumas mulheres que são um de nossos nos assustaram, tendo ido cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido visão de anjos e declararam que está vivo. Alguns de nossos foram ao quê? O túmulo e encontraram tais coisas como as mulheres haviam dito, mas não viram. Então lhe disse, insensatos, quem disse? Aquele que estava caminhando, que é quem? Yaucha, porque ali já tinha herdado a herança, o corpo. Então ele disse, insensatos e lentos de coração, para aqueles em tudo que os profetas anunciaram, não era preciso que o Machia sofresse isso tudo para entrar na sua glória? Então, a glória dele era no seio de Abraão? Não. A glória dele é aonde? É em Ial. A glória dele é o quê? Em Ial. Entenderam? Aqui os irmãos já estão careca de saber, né? Então tá. Então, a gente vê ali que eles foram andando. E agora a gente vai aqui em Atos 1. Vão aqui em Atos 1. E ali eles ficou o quê? 40 dias com os apóstolos, instruindo eles, né? E chegou o momento da ascensão dele. A ascensão de papai Yaucha, tá? Vamos em Atos 1. Página 1900. 1900, Atos 1. Diz assim, ó. Atos 1, 1. Fala assim, ó. Fiz no primeiro relato, ó Teófilo, a respeito das coisas em que Yaucha fez e ensinou desde o começo, até que no dia que ele foi arrebatado ao céu, ascendido, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sobre a ação do Espírito de Ial. Sobre a ação do Espírito de Ial. Papai Yaucha escolheu os apóstolos sobre a ação do Espírito de Ial. Ainda eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias, apareceu-lhes e falou do que concerne o reino de Ial, né? Ok. Versículo 6. Vamos lá, versículo 6. Falando assim, ó. Estando, pois, reunidos, eles assim interrogaram, mestre, e agora? O tempo que irás restaurar é agora. O tempo que irás restaurar a realeza em Israel? E eles responderam-lhe, não vos compete conhecer o tempo e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebeis uma força, a do Espírito de Ial,
que descerá sobre vós, ó, o espírito de Yahweh, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Yal-Shalã, e em toda a Judeia e a Samaria, até os confins da terra, até os confins da terra. Versículo 9. Dito isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem ocultou os seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens, vestidos de branco, encontraram-se junto deles. E lhe disseram: homens da Galileia, por que estás aí a olhar para o céu? Este Alcha que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo que viste partir para o céu, né? Aqui foi o que? O momento da ascensão. Então, o papai, ele sobe. Papai, ele sobe. E quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Aonde está essa passagem, Monte Cleito? Abrir os portais celestiais para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Yahweh forte e valente. É Yahweh forte e valente. Qual que é a Exatamente, eu não sei onde está escrito. Então tá, então você vai em Salmos, deixa eu ver aqui, se é 24, 45, vamos lá. Salmo 24, 7. 24, exatamente. 24, 7. Então vamos lá em Salmo 24. Página 886. 886. 886. Então, aqui, essa passagem que está em Atos, aqui, na ascensão, é este momento aqui, ó. Fala assim, ó. Levantai, ó porta, os vossos frontais. Elevai, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Aí vem um. E quem é esse Rei da Glória? Aí ele fala, é Yahweh forte e valente. O Yahweh valente das guerras. Deixando uma dica. O Yahweh valente das guerras. Ele tem um general. Quem é o general de Yahweh, irmã Cida? Micaial. Micaial, exato. Então, aqui já está mostrando. Ó. Aí fala de novo. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Elevai os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Aí pergunta de novo. E quem é esse Rei da Glória? É Yahweh dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Yahweh dos Exércitos. Fazendo um link com o general dos Exércitos de Yahweh, né? Então, até aqui tudo bem, né, irmãos? Até agora foi um belo resumo de entender. Aí chega o momento, ele chega lá no céu. Ele chega no céu, né? A sua herança, e aí se cumpre a palavra, que em pouco tempo o teu povo herdou a herança. Está em Isaías 63, né? Olha aí. Isaías 63, versículo 18. Vamos lá. 63, versículo 18. Página 1355. Assim seja. Olha só, estou fazendo todo passo a passo, irmãos. Todo passo a passo, da imersão, do ministério, da morte, da ressurreição, do momento que ele está ali com os apóstolos, no momento que ele se acende, que ele entra no céu, e aí agora está um momento que ele está ali no céu. Aí fala assim, ó, por pouco tempo, o teu povo santo, ó, tão pouco tempo, o teu povo santo, irmã de Cleito, o teu povo santo, tá vendo? O teu povo santo herdou a sua herança. Então, nossos inimigos pisaram o teu santuário. O santuário aqui é o quê? O templo. O templo, ok? Por pouco tempo. E aí, o que acontece? Se cumpre Salmos 18, né? Que tem uma traição ali, né? O Antimachia, ele entra no templo, e ali, nós, Micael, ali no momento de Yalcha, né? Aquele que recebeu, é tomado pela mão de Yal, né? É tomado pela mão de Yal. E lá aqui em Atos dos Apóstolos, no Atos não, em Lucas, já tinha uma promessa, né? Vamos achar essa passagem, uma promessa em que papai Yalcha fala para eles não saírem de Yal-Shalã. Onde que está isso aqui? Vamos caçar comigo aqui, irmãos. Deixa eu ver. Não sai de Yal-Shalã. Está em Lucas. Acho que é o finalzinho, irmão.
É o finalzinho? Exatamente, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Depois disso, são as palavras que falei ainda convosco, preciso cumprir escrito na minha lei, profeta, então abriu a mente, escritura. Lucas 24, 49, irmão. 49? Exatamente. 24, 49. Fala assim, ó. Eis que eu enviarei a vós o que meu pai prometeu. Que o meu pai prometeu, ó. Enviarei a vós o que meu pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até seres revestido da força que vem do alto. Da força que vem do alto. Que força que é essa? O espírito de Yahweh. A força é o espírito de Yahweh. Ok? Então, aqui, em Atos 2, tem um Pentecoste. O Pentecoste é o momento em que os inimigos entram no templo e nós somos tomados pela mão de Yahweh. E viemos à terra em espírito. E o nosso corpo, irmão Edgar, aonde nosso corpo ficou? Está lá em cima, meu amado irmão. E logo nós vamos ser revestidos de novo com ele. Vão ser revestidos porque é o ano jubilar, é o ano que dá restituição, né? Então, nossos corpos ficaram lá e viemos para cá o quê? Em espírito. Isso aqui é o Pentecoste, né? É o Pentecoste. Vamos ver aqui, Atos 2, versículo 1. Aqui, ó, 2, versículo 1. Fala assim, ó. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, irmãos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Grava aí. Tendo completado o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como um agitar de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa que se encontravam. Apareceu-lhes, então, línguas como fogo, que se repartiram e que se puseram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito de Yahweh e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia se exprimirem. Que línguas que é essa aqui, irmão Alisson, que eles estavam falando neste momento aqui? A língua dos anjos, irmão? A língua dos anjos, exatamente. Versículo 5. Achavam-se, então, em Yalchalã, e aldins piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo dos céus. Com o ruído que se produziu, a multidão ocorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouviam falar do seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos, diziam: não são, acaso, galileus todos esses que falam? Como, pois, que ouvimos falar cada um de vós no seu próprio idioma? Resumindo, aqui é o momento que o Espírito de Yahweh vem, é o momento que nós vemos a terra em espírito. Auxiliar quem? Auxiliar os nossos irmãos. Auxiliar os nossos irmãos, ok? Auxiliar os nossos irmãos. Então, a gente entendeu na semana passada que aqueles que morriam ali na antiga aliança, eles não tinham espírito. Então, por isso que o espírito teve que ir lá nas profundezas, pregar para eles. E assim que eles aceitavam, eles morriam com isso. Aí eles já vinham para o altar. Altar não, que vinham para a terra, ok? Aí eles tinham o quê? Eles tinham fé. Eles tinham fé. Então, quando a gente pega aqui, toda vez que o espírito entrava de um dos nossos irmãos ali, e esses nossos irmãos morria com o espírito saía e ia para outro. Assim ficou, até chegar nos dias de hoje, ok? Assim ficou até chegar nos dias de hoje, ok? Agora que tá. Aqui em Pentecoste, aqui no versículo, quer ver? No versículo... Irmão Paulo. Oi. Essa parte aqui também chama atenção, que quando fala
estavam todos reunidos É. no mesmo lugar. Por isso Tem a que eu pedi- ministração do irmão Bruno, que ele também fala que a gente sempre estava reunidos. E Isso. aqui novamente. Aqui novamente, exatamente. Ô, irmão Show, a pergunta ali, quando no versículo 4 ele fala, no versículo 2, né, de repente vindo do céu, um ruído, né, ali está falando dos querubins, poderia ser, a gente faz um link lá com Ezequiel lá, seria o momento que os querubins se manifestavam junto com os filhos, ali no momento que o Espírito estava procurando eles ali, os filhos de Adão ali para entrar no Espírito, para ser compartilhado com eles? A gente tinha que ter o meio de transporte, né, irmão? A gente tinha que ter o meio de transporte, né? A gente não voa. A gente tem aquele que nos carrega para voar, né? Então, com certeza, é sim isso, né? Exatamente isso. Pode ser os querubins ali nos auxiliando, os querubins fiéis nos auxiliando, né? Então, tá. Então, quando a gente pega aqui, ó, a gente entende que cada um de nós, em espírito, repousou em cada irmão, né? Repousou em cada irmão. E o espírito de Ial, né, que é uma representação ali de, vamos dizer assim, Micael, do ancião, de Yausha, né, que a gente já está entendendo que são os mesmos personagens, ele repousou sobre quem? Repousou sobre Pedro. Ele repousou sobre Pedro, o primeiro. Por que ele repousou sobre Pedro, irmão? Vamos lá em Apocalipse 2. Antes de ele entrar em São Paulo, primeiro ele foi em Pedro. Aqui, ó, Apocalipse 2. Versículo 1. Versículo 1. Ó, fala assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, assim diz, aquele que segura, ó, as 7 estrelas em sua mão e o que anda no meio é 7, aqui a palavra certa é 7 candelabros, irmão Cleito? Não, são 7 hastes do candelabro. Exatamente. Então fala aqui, aquele que anda no meio das 7 hastes do candelabro. Conheço tua conduta, tua fadiga, tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados. Puseste à prova o que se dizem apóstolos e descobrisse mentiroso. Ó, és perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome. Pois sofrestes por causa do meu nome. Agora vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, versículo 4. Deixa marcado aqui que a gente vai voltar aqui. 1 Pedro, versículo 4. 1 Pedro, versículo 4, 18. Página 1218. 1218. 1 Pedro 4, versículo 12. Diz assim, ó, amados, não vos alarmeis com o incêndio que lavra entre vós, para a vossa provação, como se algo que estranho vos acontecesse. Antes, à medida que participais dos sofrimentos do Machia, alegrai-vos, para que também, na revelação da sua glória, podeis ter alegria transbordante. Ó, versículo 14, ó. Bem-aventurado sois se sofreis injúrias por causa do nome do Machia, porque o Espírito de glória, o Espírito de Ial, repousa sobre vós. Repousa sobre vós. Ó, bem-aventurados sois se sofreis injúrias por causa do nome do Machia, por causa do nome de Yausha, porque o Espírito de glória, o Espírito de Ial, repousa sobre vós. E quando você pega aqui em Apocalipse 2, fala assim, ó, Apocalipse 2, fala assim, ó, conheço tua conduta, tua fadiga, tua perseverança, sei que não pode suportar os malvados, puseste à prova os que se afirmam apóstolos, e os descobriste mentirosos, ó, és perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome,
e não esmorecesse. Quer dizer, aqui está deixando bem claro, o espírito de Ial estava sobre Pedro, ok? Estava sobre Pedro. Deixa bem claro essa passagem, confirmando aqui. Continuando aqui na carta de Éfeso, fala assim, ó, versículo 4, devo reprovar-te, contudo, por ter abandonado o primeiro amor. Ó, recobre-te, pois, de onde caíste, converte-te, retorna à conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei o teu candelabro de posição. Removerei o teu candelabro de posição. O que representa o candelabro, irmão Moacir? O espírito, né? O espírito de Ial. Vamos lá em Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11. Página 1272. 1272. Aqui fala, ó, um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele, sobre quem? Um ramo que sairá do tronco de Jessé, e um rebento que brotará sobre suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Ial, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o de temor a Ial. No temor de Ial estará a sua inspiração. Quer dizer, o candelabro representa o espírito de Ial. O candelabro representa o espírito de Ial. Então, quando está falando ali para Pedro, só caso você não se converter, eu virei a ti e retirarei o teu candelabro de posição. Vou tirar o teu candelabro, quer dizer, tirar o espírito que está em você. E vou passar para quem? Para o próximo. Quem é o próximo? Esmirna, Shaul, Paulo. E aí é o momento que Shaul, Paulo, ele é o quê? O espírito vem sobre ele. O espírito vem Shaul, Paulo. Aqui em, vamos lá, 1 Coríntios. Deixa eu ver se é 1 Coríntios 12. Vamos 1 Coríntios 12. Vamos lá, 1 Coríntios, para ver se é essa mesmo, essa passagem. 1 Coríntios. Ver se é 12. Acho que não é aqui ainda, não. É aqui, quer ver? Vou achar aqui. Gálatas. Vamos em Gálatas primeiro. Gálatas. Deixa eu achar qual que é. Eu não domino muito a letra, o número não, irmãos. O número não é muito comigo, não. Não gravei ainda muito, não. Aqui, ó, Gálatas. Eu também não. O número eu também não gravo, não. Aí o irmão vai e me pergunta o número. Vamos lá, Gálatas 2, versículo 11. Vou em Gálatas 2, versículo 11. Gálatas 2, versículo 11. Aqui fala aqui, ó. 2032. 2032. Gálatas 2, versículo 11. A irmã Adriana tá fazendo mímica aqui, ó. Como é que é, irmã? Vamos lá. Diz assim, ó. Mas quando Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei abertamente, porque tornava-se digno de censura. Ó, a repreensão de Pedro aí, quando Pedro foi repreendido. Ó, com efeito, antes de chegarem alguns vindo da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegavam, eles subtraía, andando retraído, com medo dos circuncisos. Os outros ialdins começaram também a fingir junto dele, tal ao ponto que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia. Mas quando vi que não andava retamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos: se tu, sendo ialdim, vives de maneira dos gentios e não dos ialdins, porque que força os gentios viverem como os ialdins. Aqui a gente vê a repreensão de Paulo repreendendo
Pedro. Por quê? Neste momento, Paulo já estava Paulo estava superior a Pedro já, né? Então tem essa repreensão. Porque o espírito de Al, ali, né? O espírito, vamos dizer assim, o espírito de Micael já estava em Paulo. E aqui, uma passagem que o irmão Ronaldo trouxe, maravilhosa, fala aqui no continuamento, ó, versículo 15. Todos acompanhem na leitura. Versículo 15. Fala assim, ó. Nós somos ialdins de nascimento e não pecadores da gentialidade, sabendo, entanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Yahshua Mashiach. Nós também cremos em Yahshua Mashiach para sermos justificados pela fé no Mashiach e não pelas obras da lei, porque pela obra da lei ninguém será justificado. E se procurado ser justificados no Mashiach, nós também revelamos pecadores. Não seria, então, o Mashiach ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim, me demonstro transgressor. Ó, de fato, pela lei morri, para a lei, a fim de viver para Ial. Ó, fui emadeirado junto do Mashiach. Já não sou eu que vivo, mas é o Mashiach que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo pela fé do Filho de Ial, que me amou e se entregou a si mesmo. Não invalido a graça de Ial, porque se é pela lei que vem a justiça, então o Mashiach não morreu em vão. Resumindo, aqui São Paulo mostra aquele que, quando ele morreu, né, vamos dizer assim, a representação de quando ele morreu, o espírito que estava nele. É o espírito de quem? O espírito do Mashiach, o espírito de Micael, que foi retirado de Pedro e foi dado a São Paulo. Que foi retirado de Pedro e foi dado a São Paulo. Ok? E agora entendemos, né, que o ministério de São Paulo foi acompanhado pelo espírito de Ial. Quem? Micael. Entendeu? Micael. Ali naquele tempo ali, ele estava no corpo de São Paulo. Até o momento que ele ser o quê? Emadeirado. Por isso que a gente entendemos agora Apocalipse 11. Vamos lá, Apocalipse 11. Apocalipse 11. Versículo... Vamos versículo 1 aqui. Vamos ler ele todo. Todos abriram? Apocalipse 11, versículo 1. Que diz assim, ó. Deram-me depois um caniço, semelhante a uma vara, dizendo, levanta-te e mede o templo de Ial, o altar e o que nele adoram. Quanto ao ato externo do templo, deixais de lado, e não meças, pois foi entregue às nações durante 42 meses. Calcarão aos pés da cidade santa. Ó, as minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestida de saco durante 1.260 dias. Essas são as duas oliveiras, as duas hastes do candelabro, que estão diante do mestre da terra, que estão diante do mestre da terra. Ele está diante de quem aqui, irmão Alisson? Está diante do Espírito? Do Espírito. E Yahshua, vamos dizer assim, né? De Yahshua. Ali já tinha... Quando eu falo Yahshua, a gente tem que entender o detalhe que, quando ele está em batalha, ele é Micael, né? Quando ele está no templo, ele é Yahshua. E quando ele está sem o corpo, ele é o espírito de Ial, ok? Nós já somos maduros, cientes de entender isso, né? Após ali o Novo Testamento, né? Queria até que a irmã Márcia está aí, irmã Cida? A paz de Yahshua, irmã Márcia. A partir do momento do Novo Testamento, a gente já não fala mais Micael, não fala mais Yahshua. É Yahshua Micael, porque ele recebeu herança. O Novo Testamento. Na Antiga Aliança tinha Micael e tinha Yahshua.
Na nova aliança é Yahushua Micael, entendeu? Então, toda vez que a gente lê a nova aliança, que se retrata de Yahushua, é Yahushua Micael, entendeu? Aí, quando ele está no templo, quando ele está fora do templo, ele é quem? Quando ele está numa batalha, ele é Micael, semelhante a Yahuwah. E chegou o tempo dele estar ali em Pentecoste, que ele é o Espírito de Yahuwah, entendeu? Isso aqui é só para a gente poder entender. Novo Testamento e Yahushua Micael. É fácil. Novo Testamento e Yahushua Micael. Ok? Ok. Então, quando eu falo assim, ó, que eles estão diante do mestre da terra, para os irmãos entenderem, eles estão diante de Yahushua Micael, né? Aí fala assim, ó, caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca, fogo de sua boca, que devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretendeste prejudicá-las, é desse modo que deverá morrer. Não é deveria, deverá morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão. A gente lembra de quem? A gente lembra de Raial, né? Aqui, ó, tem ainda o poder de transformar água em sangue e ferir a terra com todos os tipos de flagelos quantas vezes quiser. A gente lembra de quem? Macha, porque ali as pragas no Egito, né? 7. Quando terminares o seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencerás e matarás. Seus cadáveres ficarão expostos à praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o mestre delas foi emadeirado. O mestre delas é Shaul Paulo, irmã Julie. O mestre dela é Shaul Paulo? Não. Quem é o mestre dela? O Espírito. É o Espírito. Aqui falou, aqui atrás, ó. Aqui fala, ó. Essas duas oliveiras são as duas hastes do candelabro que estão diante do mestre da terra. É o mestre delas, o Espírito. Então, quando fala aqui onde o lugar onde o mestre dela foi madeirado, é Shaul Paulo, mas o Espírito estava dentro de Shaul Paulo, né? Tremendo, né, irmãos? Irmão Davi. Oi. Irmão Saul, 2 Coríntios 3,17. O mestre é o Espírito. É isso? Gratidão. O mestre é o Espírito. O mestre é o Espírito, né? O mestre é o Espírito, exatamente, né? É tremendo, né, irmãos, entender esses detalhes ali do momento que estávamos em espírito. E assim nós ficamos em espírito, até chegar o momento e nós nascemos nesse corpo, o momento da nossa missão, o momento do quê? Do braço acordar, o momento da gente se levantar para fazer o quê? Para restituir nossas propriedades, o momento do ano jubilar, né? Enquanto isso, nós ficamos nessa terra, auxiliando os vencedores da era, porque todas as eras tinham vencedores. Não tinha vencedores todas as eras? Nem todas as eras 144 mil, mas todas as eras tinham vencedores. E quando a gente pega aqui, ó, vamos lá, vamos ler as Meu eras. amado irmãozinho. Oi. Posso ler um versículo aqui? Eu acho que tem tudo a ver com isso que o irmão está falando aí. Pode ler, irmão. Colossenses 2:6. Portanto, assim como recebestes Yahushua Mashiach, o mestre, assim nele andai, arraigados nele edificados e apoiados na fé, como aprendestes, e transbordando em ação de graças. Exatamente. Exatamente. E quando a gente pega aqui, ó, nas cartas da igreja, a gente vê o quê? No final de todas as cartas das igrejas, fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. A outra era, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem quer os ouvidos? Irmã, deixa eu ver aqui, irmão Edilson, quando fala de ouvidos, quem quer os ouvidos?
Paz de Alcha. Está cortando bastante aqui, irmão, o áudio. Aqui fala, ó. Quando fala aqui assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente já entendeu quem é o ouvido. Quem é o ouvido quando fala? Quem tem ouvido? Quem é o ouvido? Na antiga aliança. O ouvido. O filho de Alcha. Quem? Fala para irmão Euder. Agora acabou de aparecer irmão Euder para mim. Fala para ele quem que é o ouvido. É os sacerdotes. É os sacerdotes, irmão. Eles é o ouvido. Eles é o ouvido, né? Vamos achar essa passagem? Está em Isaías, que a gente leu hoje na reunião. É Isaías, irmãos? Isaías. Vamos ver qual que é o irmão que vai achar. Isaías 50, versículo 4, página 1335. Isso, 50, versículo 4. Versículo 4, exatamente. Isaías 50, versículo 4. Ó, fala assim, ó. O mestre Al me deu língua de discípulo, para que soubesse trazer ao cansado uma palavra de consolo. Aqui está conforto, mas trocamos para consolo. De manhã em manhã, ele me desperta. Sim, desperta meu ouvido, para que ouça os discípulos. O mestre Ial abriu-me os ouvidos, e não fui rebelde, não recuei. E quando a gente pega aqui em Apocalipse 12, Apocalipse, as cartas das igrejas, irmãos, olha só, a gente entende que os 144 mil, eles são o quê? Servos. Uma representação dos sacerdotes. E os anciões os sumos sacerdotes, representação da antiga aliança, ok? Então aqui fala, as cartas das igrejas falam. Aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Quem são os 144 mil, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenderam, irmãos? O entendimento? O jogo de palavras? Todos entenderam? Gratidão, papai. Os irmãos têm alguma dúvida? Hoje foi um ruminar, né, para os irmãos guardar isso na cabeça. Oi, irmão Shaul. Oi, irmão. Só fazendo um adendo, né? A gente vê ali que na antiga aliança ali, o exército, quando ele era convocado, existia ali o toque, o soar da trombeta, né? Que a gente entende agora no período, né, tempo do fim, que esses que estão sendo convocados é somente aqueles que fazem parte do exército, né? Exatamente, por isso que fala, quem tem ouvidos, ouça o quê? A trombeta, ouça o quê? A trombeta. Exatamente, irmãos, exatamente. Algum irmão tem alguma dúvida? Não, os irmãos entenderam a mensagem toda? Irmão Rodrigo, sorridente. Faz de alto, meu irmão. Assim seja, irmãos. Os irmãos entenderam? Ô, irmão Shaul, eu tinha uma pergunta para me fazer para o irmão, até que depois eu não quis atrapalhar o assunto. Lá nos Salmos que a gente leu, Salmos 24. Salmos 24. O 7, né? Quando fala ali o 7. Levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. A gente sabe ali quem é o Rei da Glória, né? Esse que está sendo elevado ali. Quando fala o portas, está falando na condição de elevação ele para cima, ou o entendimento de que a porta é ali Yalcha Mikael, né? Era essa pergunta que eu queria fazer. É isso, porque fala, né? Aqui fala assim, ó. Cadê? Levantai, ó portas, vossos frontais, elevai-vos, né? Eu também, quando eu li, quando eu imaginei, eu pensei nisso, que elevai-vos
à porta, né? Elevai-vos à porta. Pode ter, sim, esse entendimento, né? Porque fala assim, ó, levantai, ó porta, os vossos frontóis, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quando fala elevai-vos, é o quê? Elevando ele, né? Então, pode ser, sim, que essa passagem é esse entendimento também. Mas vamos esperar o papai nos revelar, mas creio eu que seja isso mesmo, irmão. Os irmãos entenderam a pergunta aqui? Gratidão, irmão. Porque no entendimento que a gente está tendo ali, quando foi rasgado o véu, né? Quando foi rasgado o véu, que a gente sabe que o véu ali é Yahshua Micael, né? Então está dando a condição para ele, né? E para os filhos, né? Porque quando fala aqui portas, né? Está falando portas no plural, não está falando a porta, né? Quando a gente tem o entendimento da porta, que é o sacerdote, né? Que é na condição ali, acho. Então está falando de portas, né? Então pode ser dando a condição a ele e os seus filhos também, né? Filhos também, porque foram elevados. Pode ser sim, irmão. Pode ser sim. Eu creio que seja isso mesmo. Assim seja, irmãos. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Os irmãos pegaram toda essa parte que os irmãos entenderam mesmo? Entenderam a condição ali de o candelabro sendo colocado, tirado de Pedro e passado a Shaul Paulo, representação do Espírito, saiu de Pedro e foi para Shaul Paulo, e ali a gente entende porque fala quando o mestre delas foi madeirado, ele está falando de Shaul Paulo sendo madeirado, mas com ele sendo madeirado ali o Espírito, assim como papai, ele foi madeirado também, ali Micael junto com Yahshua, ali no corpo. Oi, irmão. Ali o Espírito já estava na plenitude, já estava os 7 Espíritos, quando ele estava em Pedro e passou para achar o Paulo? Não é plenitude, porque a plenitude a gente tem que lembrar ali que uma das artes ali era Shaul Paulo, né? E Shaul Paulo não estava no seu corpo glorificado, né? Você vê que vai ter a plenitude só no final. Por isso que fala que viu ele, né? Que parecia como 7 dias reunidos. Então ele não estava na plenitude, aí tinha a porção dele, né? Não na plenitude, a plenitude é só no final. Quando fala plenitude, é que fala que ele é o espírito de Yahweh, né? Entendeu? Assim seja. Mais alguma pergunta, irmãos? Os irmãos entenderam perfeitamente? Só gratidão. Posso ler mais uma passagem aqui, não? Pode ler, meu irmão. Bem rapidinho. Romanos 8,14. Até pôs ali para o irmão. Quando o irmão perguntou para o irmão Edicleito, ele falou, né? Se o Espírito era para todos, né? Para todos. A gente vê que não, né? Porque o Romanos 8,14, ele fala ali, São Paulo, né? Fala ali para os romanos, conduzido pelo Espírito, né? Que fala que todos os que são conduzidos pelo Espírito de Yahweh são os filhos. Então a gente está vendo que é somente esses que estão sendo conduzidos agora pelo Espírito são os filhos, né? Exatamente. Todos, né? Todos a humanidade não, todos os filhos, todos aqueles que aceitaram, que era predestinado a ouvir essa mensagem. Exatamente, irmão. Exatamente isso. Assim seja. Os irmãos entenderam a mensagem mais cedo do papai? Foi assim, maravilhosa. A mensagem hoje foi, igual o irmão Edgar falou, são detalhes que a gente entende, irmãos, o profundo da mensagem. Então, vamos ruminar a mensagem, vamos participar do desafio, né? Os irmãos elaboram o desafio, assim, muito bem elaborado, né? Participar para poder crescer cada dia mais. Quero ver a irmã Márcia e da irmã Cida participar. Eu quero ver todos os irmãos participarem do desafio, porque é dessa forma que vai crescer, irmãos. É dessa forma. Até ter a prova final, tem as provinhas. Não tem as provinhas? Então, se você errar na provinha agora, tudo bem. Não pode errar na prova final, né? Porque aqui estão sendo aperfeiçoados. Aqui serve para quê? Para aperfeiçoar os santos. Aí se leu isso em Efésios, não foi? Efésios que a gente leu? Em Efésios, exatamente, foi em Efésios 4, né? Para aperfeiçoamento dos santos. Então, isso aqui é o aperfeiçoamento dos santos. Estamos sendo aperfeiçoados cada dia mais, né? Estamos crescendo em graça e conhecimento, na vista de Yahweh e dos homens. Assim seja, irmãos? Assim seja? Assim seja, irmãos. Então, vamos finalizar mais uma reunião.
Gratidão, papai. Irmão. Saul. Oi. A paz do papai Alcha, viu? Gratidão aí por essa live maravilhosa mais uma vez, hein? Que você continue nos trazendo aí no domingo. Que você nos alegra, dá vontade de passar a noite aqui te ouvindo, viu? Gratidão aí por sua vida, que papai Al te abençoe, em nome de Alcha, e continue sempre assim, viu, meu irmão? Gratidão, viu? Fico muito feliz pelos irmãos aqui. É uma alegria imensa poder... Oi. Irmão Paulo, Ananias ali, naquele momento ali, quando ele ora ali para Paulo ali, aí o espírito que estava ali, Pedro, desce nele ali na hora, né? Na onde? Quando Ananias ora ali para Pedro, para Paulo ali, quando ele estava ali, quando ele está ali 3 dias, né? Cego ali. Exatamente. Aí naquele momento ali, né, papai Alcha, né, sobre ele ali no espírito, né? É verdade, verdade. Como foi com Saul e Davi, quando é tirado ali do espírito de Saul, e ali quando Samuel ora para Davi ali, consagra ele ali, o espírito do papai já estava sobre ele. Está sobre ele, exatamente. Eu estava tentando achar a passagem que fala sobre... Está onde isso? Está em Atos 9. 9, né? Vamos lá, rapidinho, irmãos. Atos 9. Vamos ler em Atos 9. Lembrando, irmãos, eu pedi para gravar. Eu pedi para gravar uma palavra quando fala graça. O que é graça, irmão Alberto? Graça é um favor imerecível, mas graça é muito mais. Essa parte eu não me lembro, irmão. Eu quero que os irmãos me respondam uma resposta inteligente. O que é a graça de Yahweh? É quando você recebe alguma coisa de graça, que você não precisa fazer nada por ela, você recebeu de graça. Mas o que é isso que recebemos de graça? O Espírito. Isso, irmão, é o Espírito. A graça de Yahweh é o Espírito. A graça de Yahweh é o Espírito. Alguém pagou alguma coisa pelo Espírito? Não, não pagou nada. A graça de Yahweh é o Espírito. Aí tem Aldir que não sabe de nada, fala que graça é filha de Zeus. A graça não é filha de Zeus. A graça é o Espírito de Yahweh. Que depois veio Zeus e colocou o nome da filha dele de graça. E isso nós não tem nada a ver. Nós importa que a graça de Yahweh é o espírito dele. A graça de Yahweh é o espírito dele. Por isso que fala que foi dado o quê? A graça, os dons que vêm do espírito. Então, a graça de Yahweh é o espírito dele. A graça foi dada de graça. Foi dado de graça. Entendeu? Foi compartilhado. O Espírito está sendo compartilhado. E ninguém pagou nada por isso. É de graça. É os dons. Então, por isso que tem uns que têm dons de apóstolos, uns que têm dons de ser evangelistas, outros têm dons de falar em línguas, outros interpretá-las. Entendeu? Então, a graça de Yahweh é o Espírito de Yahweh. Ok? Atos capítulo 9, versículo 15. Vamos lá, 9:15. Vamos ler. Só para finalizar, então. Fala assim, ó, mas o mestre insistiu. Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola, para levar o meu nome diante das nações pagãs. Ah, tá. Vamos pegar no versículo aqui, ó, vocação de Paulo. Versículo 9. Vamos ler tudo entendendo. Vai. Todos os irmãos abriram? Atos dos Apóstolos 9, versículo 1. O teólogo coloca vocação de Paulo. Não é Saulo, não. É Shaul. Shaul, Paulo. Fala assim, ó. Shaul, respirando ainda ameaças da morte contra os discípulos do mestre, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Yalxalã presos que lá se encontravam, pertencendo ao caminho. Qualquer homem, qualquer mulher. Estando ele em viagem, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, mestre? A resposta diz: eu sou Yalxa, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deveres fazer.
Versículo 7. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Por quê? Por que ele ouviu a voz e não viu ninguém, irmão Edgar? Por que eles ouviram a voz, mas não ouviu ninguém? É o Espírito, meu amado irmão. Espírito de Al. Porque não viu ninguém. O Espírito você não vê, mas você ouve a voz. Mas você não vê, mas você ouve a voz. Por isso que fala assim, ó, os homens que com eles viajavam detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saul ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada, conduzindo-nos então pela mão, conduzindo pela mão. Fizeram-se entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Versículo 10. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O mestre lhe disse em visão, Ananias, na verdade é Ananial. Ele respondeu, estou aqui, mestre. E o mestre prosseguiu, porque o mestre é o Espírito, porque o mestre é o Espírito. Então fala assim, ó, ele respondeu, estou aqui, Espírito. Estou aqui, Espírito. E o Espírito prosseguiu, levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Ialda, não é Judas, é Ialda, alguém com o nome de Shaul, de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananial entrar, lhe impor as mãos para que recobre essa vista. Ananial respondeu, mestre, ouvi muito a respeito desse homem. Quantos males fez aos teus santos em Alxalã? E aqui está com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o nome. Mas o mestre insistiu, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o nome diante as nações pagãs, dos seis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananial partiu, entrou na casa e pôs sobre ele as mãos e disse a Shaul, meu irmão, o mestre me enviou. E Alxa, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, e para recuperes a vista, e fica repleto do Espírito de Ial, e fica Espírito de Ial, exatamente, irmão, tremendo, exatamente, aqui que ele é o quê? Que ele é ungido, que o Espírito vem sobre ele, aí fala, logo caíram-lhe os olhos como escamas, recuperou a vista, recebeu então o batismo, tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado, recebeu o batismo, e no momento da imersão dele, veio sobre ele o Espírito de Ial. Assim seja, irmãos, tremendo. Tem uma passagem que faz um link com essa aqui, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Aqui, ó, em Atos dos Apóstolos 1, fala assim, ó, pois Iohana batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito de Ial, dentre poucos dias. E aqui São Paulo fala, então recebeu o batismo, e tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. O quê? O batismo do Espírito de Ial. Assim seja, tremendo, irmão. Irmão Shaul. Oi, irmão. Instrumento de escol, esse escol é aquilo que pode ser considerado como o melhor ou mais relevante dentro de um grupo, uma sociedade ou uma nação. Só para você ver. Ele era aquele que mais relevante, né? Mais relevante. Aqui, ele fala, São Paulo, ele fala aqui em, eu acho que é Coríntios, deixa eu ver se é Coríntios. Olha só que tremendo, irmãos, também. Para confirmar que o Espírito entrava ali nos de Esmirna, entrava ali nos filhos de Adão, no momento ali após o Pentecoste, a gente abre em 1 Coríntios.
Abre em 1 Coríntios, versículo 6, 6:12. 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12, versículo 15. Fala assim, ó: não sabeis que os vossos corpos são membros do Machia? Tomareis, então, membros do Machia para fazer membros de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que aquele que une com a prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está escrito: serão uma só carne. Ao contrário, aquele que se une no mestre constitui com ele um só espírito. Um só espírito. Aquele que aqui fala, ó, aquele que se une ao mestre constitui com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito de Yahweh, que está em vós e que recebeste de Yahweh? Olha só que tremendo aqui. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito de Yahweh, que está em vós, que recebeste de Yahweh? Portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou um alto preço ao vosso resgate. Glorificai, portanto, a Yahweh em vosso corpo. Você está vendo aqui que o corpo é a morada do Espírito de Yahweh? Tremendo, né, irmãos? Muito maravilhoso, né? Gratidão, papai, por ter falado conosco mais um pouco hoje. Eu falo que é muito maravilhoso que estamos vivendo. A gente vê que é uma obra de Yahweh, né? É uma obra de Yahweh. Eu estava procurando essa passagem na hora, no momento que Shaul Paulo é ungido, e aí eu falei assim, não, a mensagem vai ficar um pouco extensa, depois eu trago essa parte. E o papai vem, através de um Alberto, trazendo ela, né? Esse complemento maravilhoso para testificar, né? A palavra de Yahweh. Gratidão, papai. Assim seja, irmãos. Oi, irmão. Pai de Yahweh, chamado. Só quero fazer uma colocação aqui. Porque aqui no desafio teve essa pergunta aqui, ó, no 2. Está em Salmos 45:2, quando fala assim: meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é a pena de um escriba habilidoso. Aí que nós entendemos aqui, mostrando claramente, né, amado, que o espírito que estava ali, que estava em Shaul Paulo, ele, Lucas andava junto com ele, entende? Então, o que acontece? Mostrando claramente que o espírito inspirava os profetas, os a escrever as escrituras, entende? Então, eu entendi essa colocação. Exatamente isso. Exatamente. Falando o quê? O que está falando ali? Shaul Paulo, o espírito que estava dentro dele, inspirava Shaul Paulo a mandar cartas para cada um, a poder escrever ali as cidades. Inclusive, teve uma representação maravilhosa que Shaul Paulo falava e Lucas escrevia. Escrevia o quê? Exatamente, mostrando que Lucas é o único evangelho escritura da exatamente. Porque os outros não, Shaul Paulo não estiveram com esses que escreveram esses evangelhos anátema, somente com Lucas ali. Exatamente. Lembrando, não foi Mateus que escreveu o livro de Mateus. Não foi o outro. Isso. Mas exatamente o que você falou. Shaul Paulo falava e Lucas escrevia. Exatamente, o Espírito. Falando e os profetas escrevendo. Né? Exato, uma clara demonstração, assim, faz link direto, né, mano? Exatamente, por isso que a gente vê que Shaul Paulo escreveu, se eu não me engano, foi 14 livros, não foi? Do Novo Testamento, praticamente o Novo Testamento todo, né? Exatamente. Muito importante a participação dele. Você vê que foi quem? O Espírito que estava em Shaul Paulo. Mostrando que Lucas é o único evangelho, o evangelho
evangelho verdadeiro, meu irmão. Exatamente. Gratidão, papai, né? Assim seja, irmãos. Os irmãos entenderam esse finalzinho? Assim seja, né? Gratidão, papai, pela vida. Bom, aí Lucas aprendeu aos pés de Paulo que tinha o quê? O Espírito que passou ali, passou para ele. Exatamente. Exatamente, meu irmão. Gratidão, papai, né? Por essa entendimento. É muito forte isso, né, amado? Mostrando claramente aquilo que o papai tem nos ensinado, que o Espírito, ele era aquele que ensinava os profetas a escrever as Escrituras. Exatamente. Exatamente, meu irmão. Gratidão, papai, né? Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Tremendo demais, irmãos. É muito maravilhoso a gente entender essa maravilha, né? Gratidão eterna. Tá bom, irmãos? Vamos fazer a bênção sacerdotal, que Al venha abençoar nossa semana, abençoar esse final de ano. E gratidão, papai, por estarmos entrando no ano jubilar, o ano mais importante de nossas vidas, irmão. É o ano ali que a gente está ali correndo, está correndo rumo à chegada. Não é para chegar no finalzinho e cansar, não. Não, é para dar aquele fôlego, assim, ó. Agora eu vou, além de eu chegar, eu vou bater o recorde ainda. Eu não vou só chegar, eu vou chegar e bater o recorde. É para dar aquele gás mais ainda, né? Dessa reta final, para poder conquistar nossa coroa, né? O Paulo fala, né? Aqueles ali, eles correm por uma coroa perecível. Nós corremos por uma coroa imperecível, né? Nós sabemos que São Paulo não tinha coroa, nós temos coroa, né? Mas nós temos que correr para recuperar, né? No ano jubilar, no ano da restituição, a nossa coroa. Assim seja, irmãos. Assim seja. Vamos fazer a bênção sacerdotal, então? Todos os irmãos ativem o microfone. Eu vou só falar, os irmãos vão dizer, assim seja feita a vontade do papai, ok? Assim seja. Então, que Al te abençoe e guarde. Assim seja feita a vontade do Pai. Faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai. Levante tua face e te dê a bênção da paz, da saúde, da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai. Assim seja feita a seja feita a vontade do Aleluia. Adorado assim seja feita a vontade do Seja. Só um detalhe, presta atenção, só um detalhe. Primeiro é grato a Yalcha, grato a Yal. Depois é aleluial. O segundo é aleluial. O terceiro, que é o momento da guerra, por Yal e por Yalcha, ok? Toda vez é grato a Yalcha, grato a Yal. Aleluial, adorado somente Yal. No final, por Yal e por Yalcha. Ok? Assim seja. Ficam todos na paz de Papai Yalcha, meus irmãos. Papai Yalcha a todos os irmãos. Que todos tenham uma excelente semana. Em nome de Yalcha. Pai abençoe. Pai Yalcha, meu amado da vizinha, irmãzinha, Pai Yalcha. Juíza de Yalcha.